Nós temos uma dívida histórica com os negros. Essa princesa Isabel, gente, é como as recalcadas aí. Se faz de boazinha, mas no fundo... Falar de racismo, a gente precisa entender o racismo como uma construção histórica e política. O racismo, ele começa a ser pensado no Brasil antes das pessoas negras chegarem ao Brasil, né? Os europeus pensaram como que eles trariam essa população para cá, trouxeram para cá para explorar o seu trabalho, e aí as pessoas negras eram exploradas de maneira muito sofrida. Eu nem acho que os negros foram tão explorados assim. Eu, por mim, que voltava de escravatura toda, a gente ia ter neguinho pela casa toda. O racismo, ele permeia a nossa história. Então a gente tem o processo de abolição da escravatura como um processo gradual. Então primeiro tem a Lei Eusébio de Queiroz, depois temos a Lei do Ventre Livre, que é onde a gente começa a ter os primeiros moradores de rua, né, os meninos de rua. Depois a lei do sexagenário e, por último, a gente tem a abolição da escravatura. Ai, gente, branco, preto, amarelo, vermelho. Ai, vai no banheiro tudo igual. Corta, sai sangue, tudo igual. Quando morre, os vermes vão comer tudo igual. Eu não entendo porque tem alguns brancos que se acham muito mais que os outros. E ainda mais no Brasil, que aqui é o samba do crioulo doido, né, gente? E entender a abolição como um ato político. Porque a gente tem na Europa a explosão da Revolução Industrial e aí a princesa, pressionada por conta disso e o desinteresse, né, da Europa no trabalho escravo, ela é obrigada a abolir a escravidão. Então é importante a gente entender isso, né, que não foi apenas uma bondade. Olha, gente, no Brasil tem 50% branco e 50% negros. Mas na TV a gente só vê branquinho. Eu adoro todas as cores, eu namoro com todos. A partir desse momento da abolição da escravatura, políticas higienistas foram acontecendo, né? Então a gente tem aí a imigração dos europeus que são trazidos para o Brasil, que trabalharam para manter essa política econômica mundial e depois disso um programa de embranquecimento da população, né? Então a tentativa também era essa, de embranquecer a população que já existia aqui. E aí, de uma maneira bem higienista, colocar os negros em lugares subalternos, é onde começam a aparecer as favelas. E aí, trazendo para a atualidade, o racismo ele se mantém. Ai, Bia, eu sinto muita falta de negro na passarela. Porque sempre aqueles branco pastéis. Ai, vamos trazer um colorido, uma diversidade. Então a gente entende que o movimento negro, ele tem uma grande importância nesse processo de luta, né, das pessoas negras e de luta para ocupar espaços de direito, que aí é onde a gente começa a ter atualmente esse boom de ataques racistas nas redes sociais, em locais públicos. Por quê? Porque os negros passam a circular espaços que antes não eram para eles, né? E passam a ocupar esses espaços. Por mais que tenha a liberdade jurídica e a ascensão da mobilidade social de alguns descendentes africanos, é notório que eles ocupam a baixa escala da sociedade brasileira. E aí a gente começa a perceber o quanto o racismo ele é existente na nossa sociedade. E aí eu tenho uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a Lia Weiner, que ela vai falar da branquitude, que é entender o racismo a partir do branco, que é o branco entender os seus privilégios. E aí, em uma das pesquisas dela, ela pergunta para um morador de rua branco o que era ser branco. E ele diz que ser branco é poder usar o banheiro do shopping que o amigo negro não pode. Daí a gente entende que até na pobreza, ser branco é um privilégio. Ai, eu não entendo porque o branco se acha o máximo. Gente, tem branco na cadeia, ai, tem branco desempregado, tem branco que também não conseguiu se ascender socialmente. Somos uma diversidade, gente. Tem branco ladrão, vai pra Brasília pra você ver, tá cheio. Ai, gente, me deu até uma debatedeira no peito, acho que eu vou fumar um pra me acalmar um pouco. Olha só, hein, gente, curta, compartilha o vídeo, comenta, toca o sininho, se inscreva. Beijo!